Shalom! Oi, gente, faz muito tempo que a gente não se fala, acho que vai fazer uns 2 meses, mas eu senti falta de vocês e hoje temos mais outra aula de hebraico. Hoje vamos aprender mais expressões e também vamos ver mais verbos e seus infinitivos, então a gramática e o vocabulário vão estar um pouco misturados. Como eu já disse, muitas expressões em hebraico falam de paz, e hoje a gente vai aprender a perguntar como você está em hebraico. Só que já que tudo fala, não tudo, mas muitas expressões falam de paz, você não só pergunta como você está. Muitos israelitas perguntam como está a sua paz. E vocês lembram como é paz em hebraico? Eu já falei isso. Será que vocês lembram? Shalom! É assim, ó, que eu já comecei a aula dizendo paz, porque também é uma forma deles dizerem oi. Ótimo, então agora você já lembra como é paz, que é shalom. No hebraico, quase tudo é falado em relação a gênero. Então, quando você for perguntar para uma mulher, você perguntaria mashlomer. Mashlomer. Esse ma, eu não sei se vocês lembram, mas significa o quê? Ó, você vê o shlom, que é a raiz da palavra shalom, e você vê o mer, que é seu, só que para mulheres. Mashlomer, tudo junto. Assim, ma, espaço, shlomer. Já se você estivesse perguntando para um homem, você perguntaria Mashlomcha. Então, vamos dizer que você está perguntando para sua mãe como ela está, você perguntaria Mashlomer. Mas se fosse para o seu pai, você perguntaria Mashlomcha. Agora você está perguntando como está a sua paz, mas digamos que você queira perguntar como está a paz de outra pessoa, ou perguntar como que ele está, como que ela está. Então, o que vai mudar, o ma continua o mesmo, que é o quê? Shlom também fica. Só que como está a paz dele, não vai ser mais ma shlomcha, vai ser ma shlomo. Como está a paz dela, vai ser ma shlomá. Então, vamos dar uma pausa agora para revisar como você está de várias formas. Se você estiver se referindo a um homem, você diria ma shlomcha, que nem está aqui na tabela. Se você estiver se referindo a uma mulher, você diria mashlomer. Simples, né? Se você estiver referindo a uma terceira pessoa, a um ele, como está ele? Como está a paz dele? Ficaria mashlomo. Se você estiver se referindo a como está a paz dela, viraria mashlomá. Simples, né? Mas e agora, como você responde essa pergunta? Se você pensar na pergunta como está a sua paz, você pode usar várias respostas. Você pode dizer Tov, Todá. Tov é o quê? A gente falou disso na última aula. Tov é boa. Todá, a gente também comentou que isso é obrigada. Então, boa, obrigada. Então, é basicamente dizendo, minha paz está boa, obrigada. Mas você também pode dizer a frase inteira, minha paz está boa. Shlomitov. Vamos analisar um pouquinho. Vocês lembram? Shalom é paz. Shlomi. Quando você adiciona esse i no fim da palavra, é como se você dissesse que fosse seu, que é meu. Entendeu? Lembra como se fala meu nome é? Shmi. Nome é Shem, mas meu nome é Shmi. Então, na mesma lógica, Shalom é paz, mas minha paz é Shlomi. Entendeu? Então, minha paz está boa, Shlom Tov. E, claro, é sempre bom depois disso dizer Todá, que é tipo, obrigada, minha paz está boa, obrigada. Mas e se alguém lhe perguntar, como está ela? Como ela está? Como está a paz dela? Vai ficar fácil, porque veja, a pergunta é Ma Shlomá, como está a paz dela? Ma, o quê? Shlomá, paz dela. Então, digamos que você queira dizer, a paz dela está boa? É simples, Shlomatov. Shlomatov, simples. Se você quiser dizer, a paz dele está boa? Shlomotov. Tov, boa. Shlomá, paz dela. Shlomo, a paz dele. Simples, né? Ok, agora vamos treinar um pouquinho com uma conversa. Eu quero que primeiro você leia aqui na tela e depois eu vou dizer em voz alta e você vai ver se você leu da forma correta, se você está pensando, está entendendo tudo. Shalom, Boker Tov, Mashlomer?
טוב, תודה, מה שלומך? טוב מאוד, מה שלמה? שלמה טוב, מה שלמה? Shloma tov, todá. E aí, você entendeu tudo? Conseguiu repetir junto? Se não conseguiu, é só voltar um pouquinho no vídeo e a gente faz juntinho. Ok, agora eu acho que seria muito legal se a gente aprendesse alguns verbos que vão ser muito úteis para o seu hebraico. Você lembra qual verbo aprendemos na última aula? Falar. Como que você diz falar em hebraico? Medaber. Exatamente, medaber. Então, não sei se você lembra como conjugar, mas se você for uma mulher, você fala ani medaberet. Então, eu falo. Se você for um homem, você fala ani medaber. Eu não sei se você lembra, espero que você lembre. Mas ani significa eu. Olha aqui essa tabela aqui embaixo para você lembrar. Porque você também pode conjugar eles, obviamente, no plural. Anachnu, que é nós. Medabrim. Anachnu medabrot. Medabrim seria falam para homens, medabrot seriam falam para mulheres. Agora vamos aprender os novos verbos. Não sei se você lembra, mas para conjugar os verbos é bem tranquilo. Nós aprendemos, pelo menos no presente, nós aprendemos como mulheres dizem, como homens dizem, como uma mulher diz, como um homem diz. Então, feminino singular, feminino plural, masculino singular, masculino plural. Simples. Ok, vamos para os novos verbos. Primeiro, lomed. Esse é o verbo estudar, estudo. Então, se você é um homem que diz eu estudo, ani lomed. Se você é uma mulher que diz eu estudo, ani lomedet. Se você é mais de uma... Você não, né? Se são mais de uma pessoa... Para o masculino plural, você falaria lomedim. Então, por exemplo, os estudantes estudam. Ha-studentim lomedim. Simples. Se fosse masculino singular, lomed. Ani lomed. Eu estudo. Ou o estudante estuda. Ha-student lomed. Simples. Para mulheres, no plural, fica lomedot. Então, as estudantes estudam seria ha-studentiot lomedot. A estudante estuda seria ha-studentit lomedet. Agora, se você quiser pôr o verbo no infinitivo, ou seja, em vez de dizer eu estudo, você diria estudar, vai de lomed, eu estudo, se fosse um homem no caso, para lilmod. Então, lilmod é estudar no hebraico. Ok, vamos para o próximo verbo. O próximo verbo é ensinar, melamed. Então, se você é um homem e você fala eu ensino hebraico, poderia ser ani melamed ivrit. Já que eu sou uma mulher, eu falaria ani melamedet ivrit. Se eu fosse dizer os estudantes ensinam hebraico, masculino plural, ha-studentim melamdim ivrit. Se eu fosse dizer as estudantes ensinam hebraico, seria ha-studentiot melamdot ivrit. Entendeu? Então, singular, como você pode ver aqui nessa tabela, singular masculino melamed, singular feminino melamedet, plural masculino melamdim, plural feminino melamdot. Agora, se você olhar aqui para a tela, você vai ver uma tabelinha para revisar como que é conjugar o verbo estudar e o verbo ensinar. Não sei se dá para você ver, mas os dois são bem parecidos e isso é porque os dois vêm da mesma raiz, ou seja, a raiz das duas palavras é a mesma, só são dois tipos de verbos diferentes. Só mais um exemplo, se eu for dizer os professores ensinam hebraico, eu diria ha-morim melamdim ivrit. Ha-morim melamdim ivrit. Tranquilo, né? Vamos agora para o próximo verbo. O próximo verbo é ohev, que quer dizer gostar. Então, é um verbo muito, muito útil que você vai usar muito no hebraico. Então, se você for um homem, já é simples. Ani ohev, eu gosto. Ani ohev liumod, eu gosto de estudar.
Se você for uma mulher, também é simples, ohevet. Então, no meu caso, eu diria ani ohevet limod. Eu gosto de estudar. Se fossem mais de uma pessoa, ou seja, plural, masculino, seria ohavim. Então, se eu quisesse dizer os estudantes gostam de estudar, eu diria ha-studentim ohavim limod. Se eu fosse dizer as estudantes gostam de estudar hebraico, seria ha-studentiot ohavot limod haivrit. Eita, eu fui um pouco rápido agora, então vamos dar uma revisada nesse verbo. Eu, digamos que você seja um homem, ohev. E você é um homem falando, ohev. Você é uma mulher falando, ohevet. Se for plural masculino, vários homens, ohavim. Se for plural feminino, várias mulheres, ohavot. Simples. Agora, se eu quisesse pôr este verbo no infinitivo, ou seja, ir de gosto ou gostamos para gostar, eu usaria o lehov. Lehov é gostar em hebraico. Agora vamos para o próximo verbo. O próximo verbo é outro que é muito usado em todas as línguas, é o verbo escrever, que é kotev. Se eu quisesse dizer eu escrevo livros, já que eu sou mulher, eu diria ani kotevet seferim. Então, livros, seferim. Sefer é livro singular, seferim é livros no plural. Kotevet é como uma mulher diz escrever, como uma mulher conjuga escrever. Então, se eu fosse dizer a estudante escreve, eu também diria a estudentit kotevet. Já se fosse o estudante escreve, seria a student kotev. Ou se você for um homem e você disser eu escrevo, ani kotev. Já para o plural, vamos dar um exemplo, os estudantes escrevem. Ha-studentim kotvim. Então, masculino plural, kotvim. Já feminino plural seria kotvot. Então, se eu fosse dizer as professoras escrevem. Ha-mochot kotvot. Entendeu? Vou deixar aqui essa tabela para você revisar. O verbo ohev, que é gostar, e o verbo kotev, que é escrever. Agora, dê uma olhada nela, dê uma pausa, treine, tente assim escrever alguns exemplos no seu caderninho de hebraico e vamos aprender o novo e o último verbo para hoje. O último verbo de hoje vai ser o verbo correr, que quer dizer ler. Se eu quisesse dizer o estudante lê, ou seja, está no singular masculino, ficaria ha-student correr. Simples. Se fosse a estudante lê, ou seja, singular feminino, seria ha-studentit corret. Já se eu quisesse pôr no plural e dizer os estudantes leem, ha-studentim korrim. As estudantes leem, ha-studentiot korot. Aqui eu vou botar uma última tabelinha para você ver como conjugar o verbo. Mas basicamente, masculino singular, correr. Masculino plural, korrim. Feminino singular, korret. Feminino plural, korot. Então dá para você ver que para todos esses verbos tem um padrão. Normalmente, para o masculino é uma coisa, por exemplo, ohev. Isso masculino singular. Quando é feminino singular, você adiciona o et. Isso funciona na maioria dos verbos. Então, de ohev vai para ohevet. Isso para transformar para o feminino. Quando o masculino singular quer se tornar masculino plural, ou seja, mais de uma pessoa, mais de um homem, vai de ohev, você adiciona o in, ou ravim. Ou, por exemplo, para o kotev, ficaria kotvim, você adiciona o in. Já se eu quiser transformar o feminino singular para o feminino plural, vamos pegar o exemplo do kotev. No feminino singular, kotevet. No feminino plural, kotvot. Você adiciona o ot. Outro exemplo do feminino singular para o feminino plural seria o lomed. No feminino singular, você fica lomedet. No plural, lomedot, lomdot.
você adiciona o ot. E esse padrão, ele segue na grande maioria dos verbos, desse tipo de verbo, pelo menos do hebraico. Então aqui por último eu quero manter essa tabela, que é bastante informação, mas eu acho que vocês conseguem, para revisar todos os verbos que aprendemos hoje. Vamos agora treinar tudo que aprendemos hoje, todos os verbos, tudo. Eu vou dizer uma frase em português e aqui vai ficar, vou te dar um tempo, vou te dar uns 15 segundos. E aí você tem que pensar como seria essa frase em hebraico e depois eu vou dizer como seria essa frase em hebraico. Vamos lá. Primeira frase. A estudante estuda na universidade? Como seria isso em hebraico? Isso em hebraico seria הסטודנטית לומדת באוניברסיטה. Vou falar de novo. הסטודנטית לומדת באוניברסיטה. Você lembra o que é ba? Ba é na, ou seja, na universidade. Ba università. Vamos para a segunda frase. Digamos que estou perguntando para um homem. Você estuda hebraico? Como que eu diria isso em hebraico? Isso seria Atá lomed ivrit. Atá, você, lomed, estuda, ivrit, hebraico. Atá lomed ivrit. Agora, se você quisesse dizer, sim, eu estudo na universidade. Como que você diria isso? Se você for um homem, você diria, Ken, ani lomed באוניברסיטה. Se você fosse uma mulher, você diria, Ken, ani lomedet באוניברסיטה. Viu a diferença? Para homens, ani lomed. Para mulheres, ani lomedet. Agora, a última frase do dia, último exercíciozinho. Vamos acabar com um tom bem positivo e traduzir a frase eu gosto de hebraico. Como você acha que ela seria? Espero que você tenha acertado essa e eu espero que você goste muito de hebraico. Se você for um homem, você diria Ani ohev ivrit. Eu gosto de hebraico. Se você fosse uma mulher, você diria Ani ohevet ivrit. Ok, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado muito da aula e que tenham aprendido muito. Se tiver qualquer pergunta, é só escrever aí nos comentários. Te vejo na próxima. Lehit!